Bom, pessoal, dando continuidade, talvez dentro desse grupo apicomplexo, né, um dos agentes bastante discutido, bastante conversado, eu vou tentar falar com vocês um pouco hoje, porque ele, de uma certa forma, ele é mal interpretado, né? Então, dentro de todo o grupo que a gente viu até agora, nós já vimos Eimeres, Zospar, Cryptosporidia, Patozum, e na aula de hoje eu vou falar, né, vou começar a falar um pouco dessa família Sarcocystide, né? Então, eu continuo ainda falando da parte de coccídeas, né, os apicomplexos que tem aquela estrutura que facilita a penetração no interior da célula, né? Hoje eu vou falar um pouco mais da família Sarcocystide, eu vou iniciar a conversar sobre essa família, e eu vou começar falando sobre toxoplasma, né, toxoplasmose. Então é uma zoonose comum, né, de os animais de sangue quente. Eu vi isso em alguns livros e vou deixar aqui, tá? Mas eu não concordo com o termo sangue quente, né? Na verdade, é uma doença comum a diversos animais homeotérmicos, mas ele é é um parasita intracelular obrigatório. Ele é do grupo do Apicomplexa, né? Ele é dentro dos coccídeos, ele é dentro da subordem Emirioerina, mas ele não é uma Eiméria, né? Ele é do grupo do Sarcocystide. E ele tem como hospedeiro definitivo felino. Não ocorre só felino, tá? Ocorre em vários outros animais. Então, tanto os humanos, né, como outras espécies de animais, né, e aqui eu trato o ser humano como só mais uma espécie, podem ser os hospedeiros intermediários ou o hospedeiro incompleto. Mas o hospedeiro que o toxoplasma precisa para fazer seu ciclo é o gato, tá? O felino. Então, o toxoplasma, né, ele tem esse aspecto aqui, né? Então, a porção apicomplexa, ele tem esse aspecto um pouco mais comprido. Não vai ter o flagelo, como a gente viu em alguns outros parasitas, né? Então, ele é arredondado. Ele é do grupo do Sarcocystide, né? Da família Sarcocystide. É muito parecido com o ciclo da Eiméria. Então, e a esporogonia, né, a multiplicação pode ser feita dentro ou fora do hospedeiro. A reprodução assexuada, ela é dentro do hospedeiro intermediário. E daqui, no toxoplasma, eu não estarei falando de carrapatos. Eu estarei falando de hospedeiro intermediário. O carrapato é vetor. E nesse caso, o hospedeiro intermediário são outros organismos, principalmente o rato. E a reprodução sexuada, né, troca de material genético, ela vai ocorrer principalmente no interior do gato. Então, muitas vezes ocorre a predação, onde o hospedeiro definitivo se infecta ao ingerir o hospedeiro intermediário com a estrutura infectante, tá? Que é o ocisto, que a gente vai ver lá na frente. Então, o Toxoplasma gondii, como eu falei para vocês, ele tem essa estrutura, né, com a parte apicomplexa, que é a parte apical, mas ele tem uma estrutura um pouco mais alongada. O hospedeiro definitivo são os felídeos, mas o principal é o gato doméstico, tá? E hospedeiro intermediário são diversos mamíferos, inclusive existem relatos em alguns répteis. E como suas características, né, como se fosse uma avaliação, é observado muito em corte histológico de fígado ou mesmo de cérebro. Vocês já vão entender por que a toxoplasma dá tanta lesão em cérebro. O pseudocisto, que é uma estrutura alongada, né, sem parede definida, onde se encontram as taquizoístas. O cisto, que é uma estrutura arredondada, bem definida, onde vai estar o bradizoíta. E o zoíta, que é uma estrutura em forma de foice, que tem o núcleo, né, que não aparece num corte histológico, que é a estrutura que eu estava mostrando até agora para vocês. Então, eu tenho o pseudocisto, o cisto e a forma zoíta. Como é que ocorre um pouco a epidemiologia, a transmissão e prevalência? Então, o Toxoplasma gondii, ele tem distribuição mundial, é uma zoonose muito comum, né, de ocorrer também em seres humanos. A principal forma de contaminação é a via oral. E vocês vão notar que eu vou repetir, tanto agora para o Toxoplasma quanto o Neospora, que é bem parecido, eu vou repetir várias vezes que a contaminação é oral, principalmente com com cisto, tá? Cisto tecidual ou cisto. Então vamos lá. Ah, como é que transmite? É o gato, é o cocô, é a alface, gente. Quem transmite ou é tecido com cisto
ou é o ócito esporulado. Essas são as duas principais formas que a gente vai conversar. A outra forma é a via transplacentária, que ela tem uma característica peculiar. Então, eu ter gato, eu ter cachorro, eu ter periquito, eu ter rato em casa, eu tenho que comer a carne desse animal contaminada, ou eu tenho que ingerir um ócito esporulado que está no ambiente. Aí pode estar na fruta, pode estar em qualquer lugar, certo? Então, a infecção de Toxoplasma gondii, ela é extremamente comum. A gente encontra Toxoplasma gondii, e vou dizer para vocês, em vários animais. Então, quando a gente faz um teste, a gente faz uma avaliação, normalmente a prevalência, ou seja, a quantidade de indivíduos positivos na população, ela é extremamente alta. Porém, né, a quantidade de doentes, ela é muito baixa. Não é uma doença que normalmente acomete, né, deixa o paciente doente. É um agente que normalmente deixa o organismo positivo, mas não deixa doente. Os herbívoros, então, eles podem se infectar se ingerindo ócito nas pastagens, então o ócito é a estrutura esporulada, né? Ou mesmo uma água contaminada. E o carnívoro, ele vai comer principalmente ou um pedaço de carne ou um hospedeiro intermediário com um cisto. Pode estar numa carne crua, pode estar numa carne mal cozida, mas tem que ser com o ósseo. E muitas vezes, né, os animais em fase de infecção crônica acabam eliminando. Então, a predação de pequenos roedores, a predação de pássaros, né, principalmente do filhote de gato que sai do desmame, é a principal forma de infecção do gato doméstico. E o gato doméstico, ele é extremamente importante se entender a primeira infecção, porque depois da primeira infecção, o gato passa uma boa parte da vida convivendo bem com esse agente. Então, a água é uma via de transmissão para Toxoplasma gondii, também como outros parasitas, por causa do ócito esporulado. Então, sempre é importante tomar cuidado para a gente evitar completamente, né? Teria que tomar muito cuidado com captação de água, teria que tomar cuidado com a forma de transmissão, só um pouquinho. Com a forma de distribuição. Então, assim, a principal forma de controlar a água, tá, seria um controle que não é feito hoje em dia. Então, sim, a água, ela pode ser uma das formas de transmissão. É muito comum a gente encontrar alguns reservatórios, alguns lugares, o gato defecando, o gato chegando perto desse reservatório, e com isso, né, o sistema pode ter. A probabilidade de encontrar o gato eliminando o ócito é muito baixa. Não é comum eu pegar um gato, fazer a avaliação, mas tem que tomar cuidado, principalmente porque esse ócito normalmente ele é resistente ao cloro. Então isso é complicado. Então, como eu falei para vocês, os gatos, a primeira infecção é importante, porque aparentemente o gato ele elimina por um período curto da vida dele os oócitos de toxoplasma. Pode ser que um gato que defeque perto de um reservatório de água contamine esse reservatório de água. A gente tem que tomar cuidado. O cloro, ele normalmente não vai funcionar bem nesse ócito. Então, é uma forma que a gente sempre acompanha e monitora. Como é que acontece a contaminação, né, a transmissão? Então, a infecção por via oral do taxoíta, ela raramente acontece. Por quê? Porque quando ingere o taxoíta, normalmente as enzimas digestivas e o pH do estômago, eles eliminam, eles cortam a ação. O que acontece? Quando tem um filhote, um animal jovem, né, onde o pH do estômago é menos ácido, que é o animal que está bebendo leite, ele pode acontecer. Então, isso já foi observado em cabra, em cães, em murinos, né, que são ratos. Já foi observado isso também. Em seres humanos, pode ocorrer a transmissão, né, na fase de amamentação, quando a mãe tem a toxoplasmose aguda ou quando é fornecido um leite não pasteurizado, principalmente leite de cabra, que hoje em dia a maioria do leite bovino é todo pasteurizado, mas em alguns lugares o leite de cabra não é pasteurizado. Então, com menor frequência, né, o taxoíta também pode ser transmitido por transfusão sanguínea, é uma outra forma de ter contaminação. Mas, de forma geral, o taxoíta, para ser transmitido,
ele normalmente vai ser da forma congênita, né? Então, quando a fêmea, durante a gestação, ela recebe o toxoplasma pela primeira vez, essa é a fase onde tem o maior risco de transmissão. Então, já adiantando, né, o que acontece normalmente? Alguns médicos fazem uma avaliação e vê se a mulher é positiva ou é negativa para toxoplasma. Quando ela é negativa para toxoplasma, o que se indica? Não adquirir um gato no período de gestação da mulher. Então, se a mulher é negativa e ela vai ganhar um gato, então é desaconselhável. Porém, a pessoa sempre teve gato em casa, tem que dar fim no gato? Não, isso é tudo bobagem, tá? Mas se a mulher for negativa para toxoplasma, não é interessante ela adquirir um gato durante o período de gestação. Então, a transmissão congênita, ela pode ocorrer, mas não é que ela seja comum, ela só é uma possibilidade. Então, quando a fêmea ela adquire o agente durante a gestação, pode ser que alguns taxoítas passem à placenta. Então, essa infecção transplacentária, ela pode ocorrer em qualquer fase da vida, porém o mais comum seria no terço final da gestação. Então, esse é o período que tem que tomar bastante cuidado com essa transmissão congênita. Não é comum a de ocorrer, tá? Nem em cães, nem em gatos, principalmente porque é difícil o cão e gato gestante ter o primeiro contato com o toxoplasma, mas é sempre bom tomar bastante cuidado. E como existem diferentes espécies de animais, diferentes tipos, hoje em dia a gente já sabe, né, que varia um pouco a virulência e a patogenicidade, ou seja, a capacidade de promover a doença e a gravidade dessa doença. Como é que se descobriu isso? Pegando diferentes tipos de toxoplasma, né, e contaminando camundongos de laboratório, e se viu que os animais apresentavam uma morbidade, ou seja, a taxa de animais doentes numa população, e também a mortalidade, a quantidade de animais doentes mortos nessa população variou de acordo com o tipo de toxoplasma. Então, a virulência foi caracterizada em camundongo, né? Não necessariamente que ocorra isso na vida de outros hospedeiros, mas é uma suspeita. Então, existem 3 genótipos diferentes, né? O tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3, que foram isolados, né, em diferentes países. E aqui no Brasil, a princípio, a gente vê que tem 5, né? O Brasil 1, Brasil 2, Brasil 3, Brasil 4. E existem alguns outros genótipos altamente polimórficos que ainda estão em discussão. Então, normalmente, a transmissão da toxoplasmose por transplante de órgãos de um doador positivo a um receptor negativo, ela é muito mais relacionada porque para eu receber um órgão, eu tenho que tomar um imunossupressor. Ou seja, eu tenho que desencadear uma não resposta do meu sistema imune. E com isso, né, eu recebendo um órgão que tenha toxoplasma, eu não vou ter os meios de combater e acaba recebendo esse problema. Então, quando o toxoplasma gondii pode ser transmitido via sangue ou leucócito, né, de doadores incompetentes ou imunocomprometidos durante a fase da parasitemia. Não é comum, mas pode acontecer. Hoje em dia se faz bastante controle. E a toxoplasmose aguda em cães e gatos, após transplante renal, também pode ocorrer segundo alguns trabalhos, tá? Então, em cães e gatos, a soroprevalência, ela se encontra de 25 a 50%, de acordo com a idade, com o local. Cães e gatos não domiciliados normalmente apresentam uma maior quantidade, né, uma maior prevalência, bem como as regiões periurbanas ou rurais. Por quê? Porque o contato, lembre-se que o contato de transmissão do gato, vou falar principalmente do gato, é quando ele ingere principalmente rato que tenha toxoplasma no seu organismo. Então isso é muito mais comum de acontecer no periurbano e no rural do que um gato que é alimentado tão exclusivamente com ração. Ou mesmo água contaminada ou algum ósseo esporulado no ambiente. Normalmente o hospedeiro intermediário, então ele ingere o ósseo, porque está pastoreando, no caso de bovinos, ou porque ele se alimentou de algum alimento que tinha o oocisto, né? No trato digestivo, vai liberar o esporozoíta, esse esporozoíta ele cai na circulação e é muito comum que ele vá para o fígado ou para o cérebro, né? Pela grande quantidade de aporte sanguíneo, ou mesmo alguns outros órgãos, mas o fígado e o cérebro acabam sendo bastante acometidos pelos trofozoítas, né? E aí, nesse local, ocorre uma reprodução assexuada
E esta fase, né, ela é tão rápida, né, que o trofozoíta é chamado de taxoíta, e é uma fase que normalmente vai ter a fase aguda. Então, nesse momento que tem esse agente unicelular correndo no corpo, ele começa a apresentar e criar uma grande quantidade de anticorpos, né? E esses anticorpos vão tentar combater. Então, os taxoítas, eles diminuem a sua velocidade de reprodução e, nesse momento, eles passam a se transformar em bradizoíta, né? Que formam um cisto de proteção contra os anticorpos. Então, chega no organismo os trofozoítas, libera a forma de taxoíta, a taxoíta vai começar a circular, vai entrar em várias estruturas, vai começar a fazer a sua reação. Quando começa a ter reação do corpo, ele vai mudar a sua velocidade e vai se transformar no bradizoíta. Quando forma o bradizoíta, ele forma um cisto e nesse momento ele evita os anticorpos. Então, no hospedeiro intermediário, né, ou no hospedeiro definitivo, intermediário eu vou falar muito mais de rato em camundongo, o ciclo ele é bastante interessante, porque a ideia é que o gato elimine o ocisto e o ocisto vá para o hospedeiro intermediário. No hospedeiro intermediário, faça o seu ciclo, o gato come o hospedeiro intermediário para poder continuar o seu ciclo no organismo. Então, tem um ciclo no hospedeiro intermediário para depois fazer o ciclo no felino. Ops. Então, o felino ele vai se infectar ao ingerir o animal contaminado com esquizontes, né, que são os cistos cheios de bradizoíta. Na mucosa do intestinal ocorre a gametogonia. O cisto formado pela fusão disso, ele vai para as fezes e nas fezes ele vai ser eliminado não esporulado, tá? Então, mas quando ele está no ambiente externo, ele vai esporular. Então, os dois esporocistas vão conter 4 esporozoítas e esses esporozoítas são as formas infectantes para o hospedeiro intermediário. Então, ele vai estar se eliminando e vai para o hospedeiro intermediário. Pode haver uma transmissão pré-natal, né? O hospedeiro intermediário pode contaminar-se através da ingestão de carne mal cozida contendo cisto parasita, mas não é tão comum disso ocorrer. Então, o ciclo normalmente está relacionado do gato com o rato e do rato para o gato. Nesse meio do caminho, né, pode ser que o ocisto vá, por exemplo, para fazer um ciclo em suíno ou em ovelha, e com isso, ao ingerir a carne mal cozida, pode dar problema. E outro problema é quando o gato defeca num ambiente, por exemplo, que é o ambiente da horta, e ali ele pode eliminar o toxoplasma, né, o ocisto de toxoplasma, que pode ser prejudicial ao ser humano. Então, de forma geral, né, os homeotérmicos, todos eles, quando foram tentados, eles foram infectados por toxoplasma, nem todos apresentaram sinais clínicos, tá? Claro que vai depender da virulência da cepa, da quantidade de oócito que recebe e a resposta imune de cada indivíduo que recebe. Mas assim que o toxoplasma ele invade a célula, né, ele envolve as organelas celulares e ele começa a excretar e vai tentar evitar o sistema imune do hospedeiro. As organelas relacionadas com o complexo apical, né, de diferentes tipos de Toxoplasma gondii, vão formar a micronema, a Rhoptrias e o Granus denso, que vão desempenhar um papel que eu vou explicar para vocês. Então, há uma adesão do parasita na membrana celular, vai liberar as proteínas, né, e essas proteínas vão fazer a invasão, vão formar um vacúolo parasitófaro, né, que ele não vai se unir com o lisossomo e que vai possibilitar, então, a multiplicação. Então, a célula infectada, ela vai receber o Toxoplasma gondii, que vai fazer todo o seu mecanismo. Então, ocorre a secreção das 3 organelas, né, do complexo apical, como eu falei para vocês, que é a micronema, a Rhoptria e depois o grânulo denso. A secreção das micronemas, elas ocorrem segundos após a ligação do parasita com a célula. Essas secreções não são transferidas para o vacúolo, indicando que sejam importantes para a adesão. Então, parece que a micronema, essa estrutura, ela vai liberar uma substância que vai ajudar na adesão. Logo em seguida, já na fase de penetração, a Rhoptria, elas vão descarregar suas proteínas, né? E elas vão formar o parasitóforo.
logo em seguida ocorre a secreção dos grânulos densos que são relacionados à sobrevivência intracelular do parasita. Então parece que a micronema ajuda na adesão, a Rhoptera a formação do vacúolo parasitóforo e o grânulo denso vai fazer a sua fixação interna, o seu ciclo interno dentro da célula. Então, no hospedeiro definitivo, há uma liberação do cisto, vai liberar as formas, né, de trofozoíta até formar a esquizogonia, vai ter a liberação da gamogonia, vai ter o microgameta e o macrogameta, vão formar o ócito vai para o ambiente, vai fazer a esporogonia, vai ter a ingestão no hospedeiro intermediário, que vai fazer seu ciclo, liberar o cisto com bradizoíta e vai continuar o ciclo no hospedeiro. Então, os mecanismos que evitam a destruição do Toxoplasma gondii pelo vacúolo parasitófilo, eles não são totalmente elucidados, né? Mas o que se entende que o parasita ele faz uma acidificação desse vacúolo durante a sua formação, que é decorrente das proteínas liberadas pelo grânulo denso, provavelmente, e não vai deixar com que haja uma fusão com o lisossomo que poderia fazer a destruição. Uma vez dentro da célula, o Toxoplasma já começa a se multiplicar, ele acaba invadindo diversos hospedeiros, lembre-se que vai depender da virulência e patogenicidade da cepa e também da resposta imune do hospedeiro. E isso pode ocasionar desde uma infecção moderada, né, até mesmo levar alguns indivíduos à morte, dependendo da virulência, da suscetibilidade do hospedeiro. Quando o doente, né, assume um comportamento diferente do que é adquirido logo após o nascimento ou congenitamente. Enquanto no primeiro caso, né, no nascimento a infecção é latente, na questão congênita, normalmente vai prevalecer uma doença, vai ter até a manifestação um pouco mais grave. Então, o Toxoplasma ele invade a mucosa, faz todo o seu ciclo nas células, é liberado tanto do gato quanto do rato, ou seja, tanto do hospedeiro definitivo quanto do hospedeiro intermediário, vai fazer seu ciclo lá nas células. No hospedeiro intermediário, né, que é o rato, pode ter malformação fetal, pode dar hidrocefalia, pode dar morte, pode gerar aborto, né, isso bovinos, ovinos, equinos, pode dar problema pulmonar, pode dar dor muscular, pode dar cegueira, pode dar queda de produção, pode dar de tudo. Normalmente vai acometer rato, porém pode acontecer que a Toxoplasma acometa outras espécies. A melhor forma, né, de evitar o problema é fazer o controle, né, e o controle de fezes. Então, é importante a higienização da banheirinha do gato, lá da caixa do gato, todos os dias, sem dó nem piedade. Não é interessante o gato fazer defecar no quintal, tá? Não é interessante que o gato, principalmente em horta, o pessoal acha, vou deixar ele lá. Não, o gato ele vai cobrir as fezes, vai enterrar e aquilo vai eliminar o ocisto esporulado. E evitar com que o gato coma carne, né? Porque, principalmente carne crua, as pessoas ainda gostam de alimentar em alguns lugares o gato com carne crua. Existem alguns outros coccídeos, né, que são parecidos e que pode, como a Ramonde e a Frankelia, que pode interferir, mas normalmente a gente encontra muito mais o Toxoplasma. E um outro agente que é relativamente parecido e por muito tempo até foi confundido, né, como Toxoplasma, é o Neospora. Só que o Neospora ele tem um ciclo muito mais relacionado ao bovino. Então, os taxoítas são as formas encontradas intracelulares no hospedeiro intermediário, né? O taxoíta ele vai apresentar essa forma de lua, relativamente de 6 a 2 micrômetros de comprimento, e são encontrados em diversas células do corpo. Já o cisto vai ter a forma oval, né? E são encontrados principalmente no sistema nervoso, né? No sistema nervoso. E dentro desse cisto, de novo, vai apresentar o bradizoíta. Então, aqui um exemplo de como seria um neóspora para vocês. Então, o que aconteceu? O Toxoplasma é bastante conhecido, mas em 1984 foi encontrado um quadro neurológico em cães na Noruega, até se associou principalmente
com toxoplasma no primeiro estudo, mas quando foi feita uma avaliação melhor de anticorpos para toxoplasma, lembrem-se que o toxoplasma ele interfere na resposta imune e não foi encontrado. Então, com isso, começou a fazer um trabalho com pesquisadores como o Dubin e avaliaram outros estudos de 1948 até 1987. E por conta da história clínica, informações de laboratório, conseguiram até mesmo alguns cortes histológicos de alguns animais que eram considerados como toxoplasmose, que tinham morrido, e foi investigado que eles não tinham exatamente essa toxoplasma. Em alguns desses cães avaliados, foi encontrado uma estrutura muito parecida, né, com o toxoplasma, mas depois se viu que não era e se observou que, na verdade, era o Neospora. Então, a partir desse estudo, começou a se fazer uma análise melhor, principalmente de cães, e começou a se detectar que os cães não apresentavam toxoplasma, e sim o Neospora. E começou-se a se validar também com teste sorológico procurando anticorpos contra o Neospora. Então, com a melhoria do teste diagnóstico, com a avaliação de imunofluorescência indireta e outras áreas do mundo, os estudos feitos por Dubé e tudo mais, se bateu o martelo, então, que existia um novo parasita, então, o Neospora canino, que é um protozoário também intracelular obrigatório e que foi reconhecido também como apcomplexa e também da família Sarcostitini. Ele vai apresentar três formas, né, três morfologias. A primeira é o taquizoito, que são ovoides, né, meio que em forma de lua crescente, e ele apresenta uma rápida multiplicação, né, nessa fase da vida. Ele penetra na célula, se multiplica bastante, vai fazer o vacúolo parasitóforo, exatamente como o toxoplasma. Pode ocorrer a endodiogenia em diversas células, né? Isso é encontrado no interior de muitas células, incluindo células nervosas, macrófago, fibroblastos, mas células nervosas chamam bastante atenção quando a gente vai fazer um estudo de Neospora. O bradizoíta, ele é mais delgado, ele representa um estágio mais lento, né, porque ele vai estar dentro do cisto, naquela forma arredondada e oval, pode ser encontrado no interior de tecidos, né, e é muito incomum encontrar no tecido nervoso. Então, isso é bastante interessante quando a gente pensa em quadros neurológicos, inclusive que a gente não consegue fechar, onde o Neospora não pode ser descartado. E o oocisto, né, são as formas esféricas, ele é o estágio resistente, né, eles são eliminados de forma única e exclusivamente pelas fezes de cães e coiotes, segundo alguns trabalhos, não foi encontrado em outros animais. Então, a reprodução sexuada ela ocorre no interior do cão, no intestino. Os oócitos são levados para o ambiente pelas fezes e a esporulação ocorre 3 dias, né? Não é na hora que defeca. Então, as fezes frescas, elas não são infecciosas, né? Elas precisam de um tempo no ambiente externo para que o ósseo fique esporulado. E quando ele esporula, ele vai ter 2 esporocistos com 4 esporozoides. Esses oocistos eles são relativamente resistentes ao ambiente e eles podem, né, ficar viáveis por um período de tempo, onde eles serão consumidos ou pelo hospedeiro intermediário ou através de alimento contaminado. Então, a ingestão dos oocistos esporulados pelo hospedeiro intermediário, ele vai fazer que o esporozoíta se libere, né, no interior do seu organismo e vai se desenvolver de forma sistêmica, com reprodução assexuada e esquizogonia. Ele vai formar principalmente no cérebro um ciclo, um cisto que vai ter rico em bradizoíta. Quando o cão, né, ingerido pelo cão, são infecciosos, os bradizoítas vão ser liberados na parede intestinal, vai fazer o seu ciclo, né, vai formar o oocisto e vai não esporulado para o ambiente externo. Então, o ciclo normalmente tem mais relação com um cão, tá? Mas ele pode ser eliminado no ambiente na forma de oocisto, esporula e vai fazer o ciclo no hospedeiro intermediário. Então, as principais formas de transmissão é a carne crua, né? Mas na verdade são os cistos teciduais com bradizoíta, pode ser na carne, mas pode ser no cérebro. O ósseo esporulado através de alimento ou água não contaminada
e também de forma transplacentária, como a gente estava conversando em relação à toxoplasma. Então, o cão, que é o hospedeiro definitivo, ele pode se alimentar com o hospedeiro intermediário, né, contendo um cisto com bradizoíta, ou ele pode até se alimentar com o cisto esporulado, mas vai ter um ciclo diferente. Então, a principal forma do cão é se alimentar com o hospedeiro intermediário ou com a carne contaminada de um herbívoro que se alimentou e apresenta o cisto tecidual. Ele vai, quando ele se alimenta no seu intestino, vai fazer o ciclo formação de gameta, vai gerar o oocisto vai ser eliminado pelas fezes. Quando sai pelas fezes, vai contaminar o ambiente e o hospedeiro intermediário que tiver na sua carne um cisto tecidual vai contaminar o hospedeiro intermediário. Então, segundo os estudos experimentais, né, os cães e os coiotes são os hospedeiros definitivos, porque eles conseguiram, após se alimentar com o cisto tecidual, eles conseguiram produzir os cistos e foram eliminar os cistos nas suas fezes. Foram utilizados tecidos naturalmente infectados como inóculo, né, de ocistos de Neospora canino, foram detectados nas fezes de cães após a ingestão de tecido de bois, de búfalos, de ovinos e de cervídeos que estavam contaminados. Os cães vão eliminar os oocistos quando ingerem tecido, principalmente tecido bovino infectado, e os animais jovens eliminam muito mais que os adultos. Cães imunossuprimidos, né, principalmente com tratamento de corticoide, eles acabaram eliminando muito mais o oocisto e por um período muito maior do que os animais que se alimentaram com cistos de Neospora canino e não apresentavam um quadro de imunossupressão. Poucos relatos sobre cães que se infectaram naturalmente eliminam cistos foram registrados. Então não é muito comum a gente encontrar na literatura, mas muitos trabalhos foram feitos em laboratório e que se notou que os cães, após eles se contaminarem a primeira vez, né, eles acabam gerando um quadro imune, né, que isso ajudaria principalmente nas eliminações repetidas e posteriores. Cães podem excretar oocício e apresentar lesões compatíveis com a infecção, porém, eles não apresentam soroconversão detectável. Ou seja, é difícil a gente encontrar os anticorpos. Então, pode ser que um cão que for negativo para sorologia, ele pode ser positivo para neóspora. Então, os cães que têm acesso à rua, os cães de áreas de fazenda, os cães que comem carne crua, os cães de região periurbana são muito mais, têm um risco muito maior de se contaminar do que os cães que comem a ração. Então, é extremamente importante o hospedeiro definitivo em ambiente rural, principalmente, onde ele vai ter o contato com carne contaminada, né? Alguns fatores, como a presença de cães em diversas fazendas, facilitam o diagnóstico de Neospora canino no rebanho bovino. Isso já foi avaliado principalmente no Rio Grande do Sul, onde ambientes tem muitos cães rurais aumentam em 3,5 vezes as chances de ter o parasita comparados com áreas de cães urbanos. Então, isso é muito comum porque em algumas fazendas, quando o gado morre ou quando tem um feto, eles não são removidos no campo, eles deixam para os animais carniceiros. E se tem o cão, ele se torna um problema. Não se conhece exatamente o papel de zoonose, e nunca foi diagnosticado um humano com neosporose, mas nos Estados Unidos, né, em 1029, amostras de soros humanos foram encontrados em 6,7%, ou seja, quase 7%, o neóspora. De 69 positivas, 50 eram negativas para GOND, né, para toxoplasma, sugerindo então uma reação muito mais para neóspora canino. E alguns estudos avaliados em outros países, né, não houve nenhuma evidência de exposição humana. Então, não há relato acidental e não há nada confirmando que ela seja uma doença com potencial zoonótico. O agente ele é capaz de promover a morte, né, da célula, e isso pode produzir lesões necróticas, né, em poucos dias. A ideia sempre desse agente é se instalar na musculatura e na musculatura gerar todo o problema.
Normalmente, ele pode também ter relação com células nervosas, e isso pode gerar uma destruição do tecido, e nesse caso, pode apresentar um quadro neurológico mais grave. No caso de algumas hiperextensões de membros, não é conhecida, mas é provável, né, que possa ocorrer uma lesão pelo parasita, e isso pode ser gerar um quadro neurológico que ainda não foi muito bem descrito, mas há uma possibilidade. A infecção dos tecidos fetais através da placenta, né, vai gerar lesões inflamatórias degenerativas, principalmente no sistema nervoso e muscular, podendo provocar inclusive a morte fetal. Tá? Lesões encontradas no sistema nervoso central, que se caracterizava como encefalomielite não superativa, muitas vezes era caracterizado por infiltração de células mononucleares ao redor dessa lesão, tá? Mas tem que se tomar cuidado com a suspeita de neóspora nesse quadro. Os principais sinais clínicos são os abortos no hospedeiro intermediário, principalmente em bovinos, pode ser mais descrito, mas qualquer espécie pode ser acometida. E isso pode ocorrer em qualquer fase da gestação. Também se encontrou casos de reabsorção fetal, mumificação, nascimento vivo, né, e logo seguida a morte, que é o natimorto, nascimento de bezerro com quadro neurológico, e muitos bezerros morreram. Eu que trabalho com conservação, eu posso dizer para vocês que vira e mexe, eu vejo um relato, principalmente em ambientes onde tem canídeo, como raposa e tudo mais, as pessoas discutindo bastante sobre a presença de neóspora. E há uma discussão também que eu já vi algumas pessoas me perguntarem a respeito de capivara, mas eu não sei não vi nenhum relato mais significativo. Então, meios utilizados para diagnóstico são vários, tá? Para confirmar o parasita pode ser encontrado de diversas formas. Vocês vão explicar um pouquinho melhor. Eu coloquei aqui alguma coisa para vocês acompanharem. O principal material utilizado, então, é soro bovino, que é para fazer a avaliação, né? O soro de cães e o material de feto abortado. O tratamento é feito normalmente com sulfa, mas existe alguma coisa sobre vacina, e eu quero que vocês tragam alguma coisa, mas zoonose não tem nada característico. A forma principal de controle é evitar que os cães defequem nos ambientes, então controlar as fezes, né? Evitar com que silo ou com lugar de alimentação dos animais, que os animais defequem em volta. É sempre importante fazer que os cães defequem num lugar só, então se for possível é legal. Evitar a superpopulação de cães, né? E orientar para que os vizinhos também façam essa vigilância. Então, o que a gente tem de vigilância com o gato, eliminando o oócito em relação ao toxoplasma, a gente precisa de controle do cão na eliminação de neóspora para contaminar principalmente os outros rebanhos, tá certo? Então, é isso que eu tinha para falar de toxoplasma e neóspora, agentes bastante discutidos, mas com pouco conhecimento, principalmente quando a gente fala de mulheres gestantes.